Prezados amigos, irmãos em Cristo, estamos novamente aqui para partilharmos mais uma história, desta vez real, um episódio que aconteceu na RDC. O título do nosso estudo é Bebê do Curandeiro, e o preceito da tradição em questão é: o homem não procura filho. Quem procura o filho é a mulher, o homem dá o dote. Vamos aos factos. Passados 7 anos de casados, o casal não conseguia ter filhos. A irmã do marido, chocado por esta triste situação, pressionava o irmão, que parecia despreocupado diante dos factos. A mesma irmã soube de uma amiga sobre um outro casal que tinha um problema idêntico ao do irmão. Aconselhado pela irmã, o casal procurou o curandeiro, mas só a mulher frequentava o curandeiro, que por sua vez mandava através da esposa os remédios para o marido tomar. Passado algum tempo, a mulher engravidou e teve um filho. Este mesmo filho, passados 12 meses, não andava e só chorava. Já com 1 ano de idade, tinha o semblante de um bebê de dias. A mesma irmã, atingida novamente pelos novos factos, procurou ajuda numa TV comunitária local, que resolvia muitos casos difíceis e delicados mediante confissões e conselhos dos pastores. Desta vez, o problema era muito mais delicado, pois cogitava-se que o bebê era muito parecido ao senhor curandeiro. O casal recebeu o convite no meio de grandes apreensões. Quando chegou na TV local, esperava tudo menos uma audiência expectante e curiosa em saber o que se passava, mas também disposta a ajudar em orações e conselhos. A irmã tomou a palavra e disse que era sobre o bebê do casal que ela queria falar. De repente, os ânimos dos cônjuges se exaltaram, começou uma troca de palavra. Ao mesmo tempo, o marido, que é o irmão, questionava o porquê tinha de ser lá em público para resolver esta situação. Ao mesmo tempo, a mulher ou a cunhada dizia que seu bebê não tinha nenhum problema. Aliás, era muito zombada, e agora que conseguiu uma criança, por que a família continua sempre atrás dela? Depois houve uma intervenção do jornalista, que também era o moderador, para conter os ânimos e apelar à presença das pessoas servia
apenas para que eles, estando ao corrente da situação, pudessem ajudar conforme era a sua missão, porque lá se encontrava pastores e psicólogos, e que a missão não era direita, mas sim era gravada e pudesse ser emitida ou não. Isto dependia deles próprios. O jornalista fez questão de explicar. A irmã do marido só queria ajudar e não prejudicá-los conforme lhes parecia ou conforme que o casal estava a lhe julgar. Foi quando a irmã retomou a palavra, disse não compreender por que ocultar o estado lastimável e deplorável do bebê, porquanto todos sabiam que ele já tinha 1 ano de vida e não andava. Porquanto todos sabiam que ele chorava e vivia em tratamentos que não estavam a resultar. E a preocupação da irmã consistia em que o irmão parecia alguém inoptizado e desinteressado em encontrar uma saída sobre o problema. E sempre fazendo alusão aos pronunciamentos da irmã, para ela o facto era mais grave porque todo mundo sabia que o dito filho se parecia mais ao curandeiro do que ao próprio pai. Todos estes factos passaram a ser um motivo de agitação e cogitações dentro do seio da família. Quando a irmã pronunciou estas últimas palavras, foi quando o irmão passou do lado da irmã para também reagir de forma enérgica contra a própria mulher e começou a insurgir-se contra a esposa. O jornalista teve de intervir para mais uma vez apaziguar ou acalmar os ânimos exaltados. Depois pediu ao marido e à sua irmã para que deixassem o auditório por uns instantes, para que os presentes, os conselheiros, pudessem ouvir a mulher. Eventualmente ela tivesse alguma confissão diante das últimas revelações da cunhada, para ajudar ela a libertar-se eventualmente. Foi quando a mulher, chorando amargamente, confessou. A dada altura, o curandeiro disse-me que tinham jogado em mim, ao longo da cerimônia do casamento, um espírito que impedia eu engravidar. E que o mesmo espírito só sairia dela caso ela se envolvesse com o curandeiro. Continuou. Eu estava
tão desarmado de tanta zombaria, principalmente da parte da família do marido, pelo que tive mesmo que ceder, mesmo sabendo o que isto significava. Foi nessa altura que ela concebeu com o curandeiro. Quando o marido, pai da criança, e a irmã regressaram à plenária, o jornalista perguntou ao marido se por que não acompanhava a esposa no tratamento, mas ele foi peremptório em responder: na minha tradição, é a mulher quem procura o filho, porque o homem dá o dote. Esta questão tem muitos outros contornos que não dá lugar aqui para examinar. Vamos apenas ver aquilo que está diretamente ligado ao preceito da tradição. Segundo a irmã, a mulher frequentava sozinha o curandeiro. Provavelmente só foi para lá no primeiro dia. E para a irmã, talvez foi por isto não dava conta dos traços do curandeiro na criança, porque não conhecia bem o curandeiro. Agora, por que o marido não ia com a esposa no curandeiro? Ele já respondeu a mesma pergunta. Quem procura filho é a mulher, segundo a tradição deles. E passados 12 meses, ele não tinha interesse ou curiosidade, mesmo pela afeição, em aferir seus traços no bebê? Ele usou o preceito da tradição para ocultar sua esterilidade e, ao mesmo tempo, manifestar a falta da verdade, a falta de honestidade, a falta de amor pela mulher e responsabilidade dentro da relação, já que a esterilidade, no nosso contexto cultural, afeta profundamente o interesse dos dois ou o interesse do lar. Ao se refugiar no preceito da tradição, que se confunde com a insinuação de que a mulher é que tem problema e por isto é quem deve procurar o filho, em outras palavras, o preceito está a trazer à tona o princípio do sistema matrilinear de sempre, a saber, o filho pertence ao clã da mãe. Exortações. Primeiro, num lar, esconder qualquer situação por parte de um dos cônjuges é uma manifestação da falta de amor por serem uma só carne. A Bíblia diz: não maltrata, não procura os seus interesses. Ou seja, o amor não maltrata, não procura seus interesses. 1 de Coríntios, capítulo 13, verso 5. Segundo, a intenção de querer transferir a culpa no outro ou a insensibilidade em admitir a culpa para abrir portas à solução
é uma injustiça que não caracteriza o amor. A Bíblia diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13:6. Calar diante de uma situação de traição explícita dentro do lar não significa perdoar, mas sim transformar-se em cúmplice do mesmo pecado. Evite que seu casamento se deleite ou se deite num leito de pecados por confessar. A Bíblia diz: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Hebreus capítulo 13, verso 4. A Bíblia declara também: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 de João, capítulo 1, verso 9. Terminamos por aqui. Nos encontramos nos próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau.